Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você possui as mesmas crenças que os seus pais, que os seus avós, as mesmas crenças do ambiente que você passou a maior parte da sua vida? Você possui alguma visão política que por acaso é a mesma dos seus pais, é a mesma dos seus avós? Alguma vez durante a sua vida você já questionou as suas crenças, aquelas que foram passadas para você através das tradições? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre a maioridade intelectual e nós vamos utilizar como base o texto O que é o Esclarecimento do filósofo Immanuel Kant. Então, vem comigo. O texto O que é o Esclarecimento do filósofo Immanuel Kant foi publicado então pela primeira vez em 1783. Só que este texto ele foi publicado num contexto que é um contexto que nós precisamos entender antes de nós refletirmos, antes de nós analisarmos propriamente o texto, que é o contexto do iluminismo. Tanto que em algumas traduções o título, O que é o Esclarecimento, também é traduzido como O que é o Iluminismo. Então, brevemente, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento que se tornou hegemônico na Europa do século XVIII e que articulou aspectos filosóficos, pedagógicos, inclusive o Kant possui uma obra sobre pedagogia para os interessados na área, e que também articulou aspectos políticos. O historiador Giovanni Reale vai nos dizer que na base do iluminismo nós vamos encontrar o crédito na razão. Os iluministas possuíam uma fé, e quando eu digo fé eu quero dizer o ato de confiar na razão. Eles possuíam uma confiança muito grande na razão. Eles achavam que o ser humano, ao desenvolver a sua razão, a sua racionalidade, ela poderia solucionar diversos dos problemas da existência, diversos dos problemas sociais. Que com a razão o ser humano, as sociedades evoluiriam, progrediriam cada vez mais. Mais tarde, os filósofos da escola de Frankfurt vão criticar, vão pensar mais essa ideia, vão tecer algumas críticas àquilo que eles chamam de razão instrumental como um legado do iluminismo, mas este não é o propósito do vídeo. Então os iluministas, basicamente, de uma forma introdutória, vão possuir essa confiança na razão. Só que essa razão ela vai se manifestar através do avanço científico, através da técnica. Por isso, mais tarde, essas críticas à razão instrumental, voltada para esta parte técnica. E nós vamos ver também preocupações políticas. Às vezes a gente pensa que o iluminismo está preocupado apenas com a razão, mas ele também estava preocupado com questões políticas. O abandono às tiranias, a aversão a esses regimes tirânicos que existiam na Europa, rejeição à opressão, defesa dos direitos bases, dos direitos fundamentais dos seres humanos, que passam a ser propostos principalmente por John Locke. Então nós vamos ver que o iluminismo ele vai pegar, por exemplo, de Descartes, a razão, essa crença na racionalidade como solucionadora de problemas. Mas o iluminismo ele vai ser contra, a princípio, ao inatismo, aquelas ideias inatas, de que as ideias inatas, por exemplo, seriam mais importantes do que os sentidos. E vai se basear muito no empirismo de John Locke, que, como nós dissemos, foi aquele que também que propõe as leis bases, as leis fundamentais. E também vai se basear muito na física newtoniana, essa ideia de matematização do mundo. Mas então, o que é o esclarecimento para Kant? Kant vai dizer neste texto, o que é o esclarecimento, que nós também podemos ler como o que é o iluminismo, que o esclarecimento, ou o iluminismo, é a saída do homem do seu estado de minoridade, do qual ele próprio é culpado. Mas afinal, o que são estes conceitos de minoridade e maioridade intelectual? É o que nós vamos ver agora. Vamos começar então com o conceito de minoridade intelectual. A minoridade intelectual, vai dizer Kant, é a incapacidade que alguns indivíduos têm de pensarem por si próprios. Para nós entendermos melhor, Kant cria um termo que ele chama de heteronomia, que, traduzindo de uma forma bem simples, seria a ausência de autonomia, ou quando nós não temos o domínio de nós mesmos e esse domínio está centrado em alguém, está centrado em uma coletividade, ou seja, em algo que está além de nós. Então, a minoridade intelectual é aquela pessoa que não tem capacidade de pensar por ela mesma. É preciso, por exemplo, que o padre, que o pastor, que o dirigente espiritual do lugar religioso que ela participa pense por ela.
É aquela pessoa que tudo o que o padre, que o pastor, que o político, que os seus pais dizem, que as pessoas que convivem com ela dizem e se torna uma verdade absoluta. São aquelas pessoas, então, que não possuem autonomia. São as pessoas que não avaliam criticamente as informações, as tradições que chegam até ela. Essas são as pessoas que estão no estado de menoridade intelectual. Para nós entendermos melhor este estado de menoridade, nós podemos fazer uma comparação, tomarmos como exemplo as pessoas que são menores de idade. Mas só fazendo um parênteses aqui para nós não confundirmos estes dois termos. Uma coisa é a menoridade intelectual e outra é a menoridade etária. Aqui nós estamos chamando de menoridade, maioridade intelectual, justamente para não haver essa confusão. Mas o Kant, ele geralmente vai falar apenas maioridade ou apenas menoridade. Aqui nós só estamos tomando este cuidado para não haver essa confusão. Então, voltando ao nosso exemplo. A pessoa que é menor de idade, que vive nessa menoridade etária agora, ela não pode tomar as suas próprias decisões. Não é ela quem toma 100% das suas escolhas. Ela possui responsáveis que respondem por ela, inclusive judicialmente. Então é a mesma coisa. A pessoa que é menor de idade não é capaz de tomar as suas próprias decisões em um âmbito maior. Da mesma forma, a pessoa que vive em uma menoridade intelectual, essa menoridade kantiana, é uma pessoa que não pensa por si próprio. A sua vida é dirigida por outrem. Às vezes até mesmo de forma inconsciente. E o que seria então a maioridade intelectual? Seria o oposto da menoridade. É aquela pessoa que agora vai possuir a autonomia, que dentro da filosofia kantiana vai significar aquele indivíduo que se autodetermina, que é capaz de pensar por si próprio, que é capaz de tomar as suas decisões. É aquela pessoa que pode sim ter religiões, que pode sim ter as mesmas tradições do ambiente em que ela vive, mas antes de adotar isso completamente na sua vida, ela vai analisar criticamente, racionalmente todas essas coisas. É aquela pessoa, então, que exercita a razão para todas aquelas informações que chegam até ela através do meio. Então é aquela pessoa que é autora da sua própria vida, o sujeito que se autodetermina. Então o Kant, ao produzir este texto, ele deixa explícito que muitas pessoas da sua época viviam nesse estado de menoridade intelectual. E se nós formos parar para pensar, até hoje isso acontece. Mas aí a gente pode pensar, bom, mas a partir do iluminismo as pessoas não passam então a pertencerem a essa maioridade intelectual? A resposta é não. O próprio Kant diz no seu texto, que é o Esclarecimento, que o iluminismo, que o contexto em que ele vivia não era um período de esclarecidos, mas era um período de esclarecimento. A partir daquele momento as pessoas teriam recursos para poderem alcançar de uma forma segura esse estado de maioridade intelectual. Mas não significa dizer que as pessoas daquele momento em diante passariam a ser todas pessoas esclarecidas, porque nós vemos claramente que até hoje isso ainda não aconteceu. Talvez você esteja se perguntando o porquê disso acontecer. Por que muitas pessoas permanecem nesse estado de menoridade ao invés de alcançarem a maioridade? Não é muito melhor nós pensarmos por nós mesmos do que outra pessoa decidir a nossa vida? Pois é, o que Kant vai dizer é que, na verdade, muitas pessoas preferem permanecer na menoridade, afinal ele vai dizer que nós permanecemos nesse estado na maioria das vezes pela nossa própria culpa, pela nossa própria responsabilidade. Ele vai dizer que nós permanecemos neste estado por pura comodidade e facilidade. É muito mais fácil deixar que alguém externo dirija a minha vida do que eu mesmo. É muito mais fácil atribuir a responsabilidade dos meus atos, a minha liberdade a outrem do que a mim. O próprio Kant vai dizer ali no seu texto que é muito mais fácil eu apenas ler um livro que vai me dar todas as respostas, que vai direcionar a minha vida. É muito mais fácil eu deixar que um médico decida toda a minha vida, todo o meu roteiro existencial. É muito mais fácil pegar o que o padre, o que o pastor diz, o que o religioso diz e tomar aquilo como uma verdade para a minha vida, porque assim eu não preciso tomar as minhas próprias decisões. É muito mais fácil, é como se nós já fôssemos lá e simplesmente pegássemos um roteiro pronto. Nós vamos, compramos um livro, compramos um atendimento médico. É muito mais fácil pegar tudo isso. Obviamente que Kant não estava fazendo uma crítica a todas essas figuras, porque elas são importantes, mas ele estava mostrando que é muito mais fácil, às vezes, nós pegarmos tudo o que se nos apresenta sem raciocinar em cima e levarmos isso como uma verdade absoluta. Sejam quais forem essas pessoas que Kant vai chamar de tutores.
Podem ser professores, podem ser nossos pais, podem ser o médico, podem ser o padre, o pastor ou até mesmo essa pessoa que nos fala neste vídeo. Um exemplo sobre isso que nós estamos conversando, nós vamos encontrar nestas duas obras aqui. Aqui eu tenho o volume 1 e aqui eu tenho o volume 2 da obra O Segundo Sexo, da filósofa existencialista e feminista Simone de Beauvoir. E aqui nessas obras ela vai citar um exemplo que entra muito nisso que nós estamos conversando. Ela vai falar sobre a história das mulheres. E ela vai dizer e sobre a história do mundo também. E ela vai dizer que durante a maior parte da história, a definição que nós tivemos sobre o que é ser mulher, sobre o que é a feminilidade, sobre a natureza ou essência feminina, se é que existe essa tal essência e natureza, ela vai dizer que isso foi proposto por homens. Então, durante a maior parte da história, as mulheres tiveram a sua definição de mulheres, de feminilidade, proposta por pessoas do sexo masculino. Afinal, durante a maior parte do tempo, foram os homens que tiveram acesso às produções intelectuais. Então, a definição do que era ser mulher foi proposto por homens. E aí a Simone de Beauvoir traz uma pergunta. Por que as mulheres permitiram que isso acontecesse? Por que elas permitiram que a própria definição do que é ser mulher fosse advindo, tivesse a sua origem em estudos, em proposições que vieram de sujeitos masculinos? Por que elas permitiram que isso acontecesse? E a Simone de Beauvoir chega na conclusão de que na maioria das vezes isso acontecia por uma questão de comodidade, por uma questão de facilidade, porque era muito mais fácil o outro me dizer quem eu sou do que eu mesmo trabalhar e lutar para construir a minha natureza, para construir a minha identidade. Então olhem só que interessante essa reflexão dialogando também com o feminismo. Obviamente que com o passar do tempo, essas ideias passaram a ser contestadas e as mulheres sim tiveram o seu papel na ciência, buscando as suas próprias definições de identidade. Mas como nós podemos fazer então para alcançarmos essa maioridade da qual Kant nos diz? Em primeiro lugar, vai dizer Kant, que é preciso que exista uma liberdade que nos garanta o uso público da razão. Mas o que seria este uso público da razão? O uso público da razão seria exatamente o ato de pensar, de concordar, discordar, de expor as nossas opiniões a pessoas que estejam interessadas neste assunto. O ato de debater, de dialogar, de confrontar ideias, o conflito no seu sentido positivo, tudo isso seria esse uso público da razão. Isso faria com que as pessoas atingissem a sua maioridade, porque elas estariam exercitando a sua razão. E pasme você, talvez, mas provavelmente você já fez esse uso público da razão. Por exemplo, no momento que você escreve um texto, que você escreve um artigo, talvez você já tenha escrito algum livro, você está fazendo um uso público da razão. Aquele momento que você está no Facebook ou no Instagram e escreve algum texto a respeito de um determinado assunto do qual você tenha estudado anteriormente, esperamos, você está fazendo um uso público da razão. Quando você debate, quando você concorda, discorda, expõe argumentos, cita teóricos, tudo isso é um uso público da razão. E isso faz com que a gente desenvolva o nosso pensamento crítico. Isso faz com que a gente abandone a minoridade e passe a ir em direção a essa maioridade da qual Kant nos diz. E é tão interessante como Kant, mesmo sendo religioso, expõe isso nas suas obras, porque hoje nós vemos tantas pessoas que são religiosas, isso não é nenhum problema, mas que também são fundamentalistas, que são pessoas extremistas, que são pessoas que não questionam, que não argumentam as suas crenças, os seus princípios, que aceitam tudo aquilo que os outros dizem na religião como uma verdade absoluta. Então olhem só como antigamente nós tínhamos religiosos com um pensamento extremamente crítico, e a gente pode se perguntar, né, o que será que aconteceu com essas pessoas? A gente sabe também que nem todos os religiosos são fundamentalistas, mas como faz falta pessoas que sejam religiosas, mas que ao mesmo tempo exercitem a sua razão, que abandonem a minoridade para ir em direção à maioridade da qual Kant nos diz. Existe um outro conceito que Kant também aborda, que é o uso privado da razão. É importante a gente falar um pouquinho sobre ele para que você entenda também. O uso privado da razão se refere àqueles momentos em que nós não vamos poder expor a nossa opinião livremente em nome do bem comum, em nome dos valores sociais, em nome da sociedade. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou citar um exemplo. Imagine uma pessoa que está servindo o exército. Essa pessoa que está lá, ela é obrigada a obedecer. Se ela não obedecer, ela vai ter uma certa penalização, uma certa penalidade em relação a esses atos.
Então aquela pessoa, naquele momento, ela não pode argumentar, ela não pode falar assim, ah, mas será que é certo? Assim, ó, vai chegar lá pro soldado, lá pro general, sei lá quem vai estar lá, e vai dizer assim, ah, você sabia que talvez obedecer não seja uma virtude? É, porque tal filósofo disse que obedecer não é legal. Pois é, você provavelmente vai ser preso ou vai receber algum tipo de punição. Então esse seria um uso privado da razão. Porém, nada impede que este mesmo indivíduo, ao sair do quartel e ir para casa, por exemplo, escreva um artigo, se questionando se obedecer seria de fato uma virtude ou não. E sempre lembrando que no iluminismo, os filósofos vão ter um grande cuidado em relação às verdades absolutas. Algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas não seria hipocrisia o indivíduo obedecer, por exemplo, no exército e depois escrever um artigo questionando isso? Não, não seria. Seria hipocrisia se ele afirmasse que obedecer não é uma virtude. Aí ele estaria sendo hipócrita e, como diz Kant, ele teria que se demitir da sua profissão. Mas já como no iluminismo as pessoas vão ter este certo receio em relação à verdade absoluta e vão estar muito mais abertos a questionar a realidade, então pode sim o indivíduo fazer uso privado da sua razão, por exemplo, um padre que está dentro da sua igreja e ali professa a sua crença, professa os princípios católicos, mas em outro lugar conversa abertamente, questiona esses rituais, reflete sobre os ritos da igreja. Então isso seria um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é religiosa, mas está abandonando essa minoridade e indo em direção à maioridade. É a pessoa que faz o uso privado da razão ali no ambiente propício a isso, mas também faz uso público da razão, porque exercita o seu intelecto, dialoga com outras pessoas, questiona suas crenças, ouve opiniões contrárias. Então, no vídeo de hoje, nós vimos como é importante nós conquistarmos, nós chegarmos à maioridade intelectual, essa capacidade de nós pensarmos por nós mesmos, nós termos a nossa própria curadoria, nós escolhermos os livros que nós vamos ler, os filmes que iremos assistir, as decisões que nós vamos tomar. Eu acho muito triste, fazendo um desabafo filosófico agora aqui com vocês, quando eu vejo pessoas que, por exemplo, só leem um tipo de livro, pessoas que pertencem a uma determinada religião e só leem livros que pertencem àquela religião. Ou pessoas que até mesmo gostam de filosofia e possuem aquele filósofo preferido, então só leem livros daquele filósofo. Eu já fico com muito receio quando eu pergunto para alguém de algum filósofo que a pessoa goste muito e se essa pessoa concorda com todos os pontos que esse filósofo diz. Se essa pessoa diz que concorda com todos, eu geralmente fico com o pé atrás, né? Porque será que essa pessoa pensa por ela mesma ou é esse filósofo que pensa por meio dela? Será que essa pessoa desenvolveu mesmo a sua autonomia? Eu acho muito triste também quando nós vemos pessoas que são extremamente jovens, que ainda mal começaram a desenvolver o seu pensamento crítico e simplesmente começam a abraçar ideias, começam a abraçar ideologias, sem criticar, sem olhar racionalmente por meio delas e ver se aquilo faz sentido ou não. Por exemplo, eu já encontrei pessoas extremamente jovens indo para uma questão além do partidarismo, uma questão suprapartidária, e essa pessoa colocou na sua bio do Instagram: sou conservador com muito orgulho. Essa pessoa devia ter uns 12 anos de idade. E, obviamente, não há nenhum problema com a pessoa ser conservadora. Nós tivemos diversos pensadores que eram conservadores e eram muito inteligentes. Mas é uma pessoa que, com 12 anos, está recém desenvolvendo seu pensamento crítico. Provavelmente é uma ideia que ela trouxe dos pais, trouxe do ambiente em que ela vive e provavelmente não utilizou aquilo racionalmente. E a pessoa simplesmente abraça ideias, abraça ideologias, tanto de direita como de esquerda, como de tantos outros assuntos, sem pensar, sem raciocinar. Portanto, eu agradeço vocês que participaram desse vídeo. Se você gostou, quiser deixar seu like. Se você não gostou desse vídeo, se você discorda das ideias de Kant, comente aqui nos comentários, coloque o seu argumento, cite algum outro pensador para que juntos a gente possa fazer o uso público da razão. E não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho também. E eu deixo para você a pergunta: você já alcançou a sua maioridade? Fica para você essa reflexão.